Tem dias que a gente simplesmente não consegue. Você olha pra tela, o prazo tá ali, o tempo tá passando, mas você simplesmente não consegue fazer nada, o corpo ele não reage ao que você pensa em fazer. E aí vem aquela culpa, aquele sentimento, cara, eu tô me sabotando de novo. Só que se eu te dissesse que a procrastinação nem sempre é um problema, às vezes ela é o sintoma. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o que de fato a procrastinação revela sobre a gente e sobre a nossa cultura. Porque talvez o que você chama de preguiça seja só um pedido do seu corpo para parar de ser violentado a todo momento, de demanda atrás de demanda e a fazer atrás de fazer sem um descanso, sem uma pausa. Porque por séculos a preguiça, ela foi tratada como algo ruim, é um pecado mesmo. Inclusive, na Idade Média, ela era vista como o oposto da virtude. Olha que louco. E é daí que vem essa culpa automática que a gente sente sempre que a gente não tá produzindo. Mas é quando a neurociência ela começou a estudar mais o cérebro humano, ela descobriu que a procrastinação não é falta de caráter. Na verdade, é um mecanismo de autopreservação. O nosso danado do cérebro, ele entende algumas tarefas como uma ameaça emocional. Então ele acaba ativando o mesmo sistema de fuga que ele usaria para te proteger de um perigo, como o assalto, por exemplo. Ou seja, às vezes você não tá fugindo da tarefa, você tá fugindo, na verdade, da dor emocional que ela pode te trazer, ou que ela representa, enfim. E aí, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, eu adoro estudar sobre isso, a gente começa a olhar para a procrastinação com muito mais um olhar de curiosidade, de quero saber mais, quero entender mais como funciona o meu cérebro e o que eu tô programada ali para fazer, do que aquele olhar de culpa, aquele sentimento de putz, queria estar fazendo mais, poderia estar fazendo mais. Só que aí vem o outro lado da moeda, que é um dos lados mais importantes. A gente vive numa cultura que glorifica o fazer. Trabalhar até tarde, responder mensagem rápido, acordar às 5 horas da manhã para correr meia maratona. A produtividade, ela virou quase que uma nova religião. O autor Han, ele fala muito isso no livro A Sociedade do Cansaço. Eu não li ele todo, mas eu li algumas partes importantes, também vi vários resumos, porque é um livro que muita gente fala bem, mas na época que eu peguei eu não tava com muito tempo, então eu vi bem por cima mesmo, mas ele trouxe um ponto que eu quero trazer com vocês aqui hoje. Ele diz que o problema não é mais o patrão explorando o trabalhador, é o próprio indivíduo se explorando em nome da performance. E aí vem a pergunta, será que a procrastinação não é a forma do corpo resistir a esse modelo desumano de produtividade? A gente acha que a gente procrastina porque a gente é fraco. A gente tem esse pensamento de, putz, podia ser melhor, eu sou fraco, eu sou fraca, eu vejo fulano fazendo melhor e ele tem mais condição que eu e consegue, ou então menos condição que eu e mesmo assim consegue. Então a gente começa a se munir desses pensamentos completamente errados e, na verdade, é o nosso corpo exausto. Então, será que a sua mente só não tá pedindo um tempo para descansar, um tempo para respirar? Então, muitas vezes a gente se compara, a gente entra numa bolha, né? Porque a gente vê muito redes sociais e hoje cada vez tá mais forte essa comparação. Por quê? Cada vez mais os criadores de conteúdo, e nem só criadores de conteúdo, mas as pessoas mesmo ali, elas mostram mais a rotina. Só que elas mostram, obviamente, um recorte. A gente, o ser humano, gosta sempre de mostrar coisas boas. A gente nunca vai entrar no Instagram, por exemplo, nossa, acabei de, sei lá, eu quebrei um ovo no chão sem querer, derrubei um ovo no chão sem querer, e aí eu vou lá e vou postar isso no Instagram. Não, eu vou postar minha omelete, vou postar minha panqueca, vou mostrar o meu café da manhã lindo e maravilhoso. A gente não vê o que tem por trás. E óbvio, foi só um exemplo chulo para você entender o que de fato a internet é. São recortes de rotinas perfeitas. Esses recortes são perfeitos, mas a rotina não é perfeita. E quando a gente começa a se comparar, a gente começa a querer cada vez fazer mais. Então, putz, agora acordei 9 horas, ouvi uma história do fulano que ele já correu, já malhou, já tomou café, já, sei lá, nadou, e aí você fica tipo assim, putz, preciso fazer mais, preciso fazer melhor. E aí cada vez mais você vai se desafiando, só que você tá lutando contra um recorte da rede social e não contra algo real. E mesmo que fosse algo real, pra que você tá se desafiando a chegar aonde fulano tá? Será que é realmente necessário? E aí a gente entra em outro lado, que é a dopamina. A mesma substância que te faz sentir prazer também te prende em um círculo infinito de estímulos curtos. Eu falei círculo ou ciclo? Mas enfim, ciclo, tá?
Então, como eu tava falando de Instagram, a cada vez que você abre Instagram, TikTok, YouTube, qualquer outra rede social, o seu cérebro ele começa a receber pequenas doses de dopamina. E o problema é que quando você tenta fazer algo que vai te exigir foco e uma recompensa mais a longo prazo, uma recompensa mais demorada, como escrever um roteiro ou então planejar um projeto, o cérebro já tá viciado em gratificação instantânea, em prazer instantâneo. A gente vive intoxicado por prazer fácil. E a consequência é muito simples. O que realmente importa parece que é muito entediante, parece que é muito chato. Então a procrastinação é, em parte, um sintoma de um cérebro que perdeu o prazer no longo prazo. E aí também tem um tipo de procrastinação que é meio disfarçado, que é o perfeccionismo. É aquele que eu tenho certeza que muitos vão se identificar, não começa nada porque quer ter tudo perfeito. A gente acaba atrasando o que precisa ser feito por medo do julgamento. Ai, porque se eu vou fazer um vídeo assim, eles vão reparar na minha sobrancelha, no meu cabelo, não tá muito legal como fala? A iluminação, o áudio, e a gente começa a criar várias teorias como se fulano e ciclano fosse julgar porque o meu cabelo tá com um fiozinho pra cima, ou então porque a iluminação não tá tão clara quanto eu queria. A gente começa a criar barreiras que tá só aqui, ó, na nossa cabeça. Porque você acha mesmo, vocês aqui que estão vendo esse vídeo, pode ter alguma coisinha aqui que depois eu vou reparar que vocês com certeza nem vão reparar. O que importa é o que sai da minha boca, é o conteúdo, é para isso que vocês estão aqui. Então só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje é domingo, são exatamente 9 horas da noite. Para mim, isso aqui é o cúmulo do absurdo, tá? Porque normalmente eu acordo muito cedo, porque eu gosto, não é porque eu quero ter uma rotina perfeita, porque eu gosto mesmo, eu acordo sem alarme. Só que eu durmo muito cedo, então 9 horas já é meu horário de dormir. Mas eu tava deitada no meu sofá, já prontinha pra dormir, deitadinha. Eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. E aí eu vim desse mesmo jeitinho, com minha roupinha de pijama aqui, sem maquiagem, sem nada, e só abri a câmera e comecei a falar. Por quê? Porque eu me liberei desse perfeccionismo. Sempre que eu vou gravar um vídeo pro YouTube, sempre que eu quero gravar um vídeo pro YouTube, eu tenho que estar perfeita. Ai, porque minha sobrancelha tem que estar feita. Ai, porque hoje meu cabelo não tá cabelando, não tá legal. Ah, porque eu tô com a espinha. E aí eu começo a criar várias barreiras e aí eu me privo de algo que seria muito importante pra mim, que é criar conteúdo. E, ironicamente, o medo de não ser boa o suficiente impede você de ser boa de verdade, porque você nunca começa. Ou você começa e não termina, fica ali naquele meio, naquela estagnação. Quantos projetos que você tem hoje ou que você já teve que ficaram parados porque você queria que fosse impecável, porque você queria que fosse tudo perfeito. Mas esse medo, ele não é só pessoal, ele é um reflexo de uma cultura imediatista. A gente vive a era do agora. Tudo é rápido, tudo é urgente, tudo tem que dar resultado em menos de 24 horas. E isso vai treinando o nosso cérebro a rejeitar tudo que é demorado. Nietzsche dizia que o homem moderno não sabe esperar. Mas o paradoxo é que as coisas que realmente valem a pena, um negócio, uma carreira, um propósito, são todas construção a longo prazo. Se você tá aqui, você provavelmente trabalha com digital. Quantas vezes você se comparou que, nossa, fulano acabou de começar e aí viralizou um vídeo, conseguiu alcançar sei lá quantos mil seguidores e eu tô há 2 anos, não tô conseguindo. Gente, 2 anos é muito pouco. Pensa na carreira, pensa você entrando ali na empresa, no emprego, pensa quantos anos você demoraria para atingir um cargo de gerente, um cargo de diretor, um cargo de CEO. Então a gente com a internet acha que tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. Nossa, eu produzi 2 vídeos, não viralizar, então vou parar de produzir. Cara, para de ser assim. Porque você nunca vai conseguir ter constância em nada. E você nunca vai conseguir ser boa ou bom em nada. Mas para você ter constância, você precisa descansar. Todo descanso, tá? Acho que o ato de descanso, ele é obrigatório. E aí, quando você percebe isso, você entende que nem toda pausa é perda de tempo. Às vezes é estratégia. A procrastinação pode ser o seu corpo gritando e falando, cara, eu não quero mais produzir nesse ritmo. Eu quero uma pausa, eu quero leveza. Eu quero algo mais tangível, nada de metas irreais. Eu quero existir. A questão é, você tá realmente descansando quando você faz essas pausas ou você tá se distraindo? Porque se você descansa vendo TikTok, vendo vídeo no YouTube, buscando referência, ou então olha para um filme, assiste um filme e já busca referências e conteúdos. Ah, eu posso usar essa fala aqui de fulano para usar um hoje. Isso não é pausa. Isso é busca de referência, é curadoria de conteúdo. Pausa é realmente você sentar, ler um livro sobre outra área que não seja a área que você trabalha hoje. É você assistir um filme e realmente não ficar matutando coisas diferentes e como que você pode trazer isso para sua carreira, para o seu trabalho. Então, quando a gente fala descansar, é realmente descansar.
E quando a gente descansa, faz tudo que eu acabei de falar, descansa, consegue ter constância e tudo mais, aí vem outro lado da moeda. A gente começa a criar uma certa resistência pelo algo novo. A gente começa também a criar uma resistência quando a gente está começando a construir algo que realmente importa. É quase como se o medo ele crescesse na mesma proporção daquilo que a gente está construindo. Então muita gente não procrastina por medo de fracassar. Ou até no começo procrastinou, como eu falei, mas agora já melhorou, mas aí começa a procrastinar por outros motivos. E olha que controverso. Procrastina pelo medo de dar certo. Porque o sucesso, ele muda tudo, a gente sabe disso. Muda a sua rotina, muda a sua vida, muda a forma como as pessoas te veem. E às vezes você não está preparado para esse novo. Você tem certo receio, você tem certo medo. Você está ali na sua zona de conforto. Cara, e se eu for melhor do que isso e eu não gostar? E eu não me adaptar? E se eu for melhor do que isso e eu tiver mais responsabilidades? Ou as pessoas criarem mais expectativas quanto ao meu trabalho e eu tiver que sempre inovar, sempre ficar procurando coisa nova e nunca mais descansar? Então a gente começa a criar várias teorias sobre esse futuro que nem existe ainda e que não tem resposta, não tem como a gente saber. E para essas pessoas, vocês não podem se culpar pela procrastinação, vocês precisam se perguntar: do que será que eu tô fugindo? Qual que será meu maior medo do futuro? E quando você pega esse medo, você começa a destrinchar. Tá, mas será que é tão ruim assim? Mas se realmente for esse futuro aqui, qual é o lado bom? Quais são os prós? Quais são os contras? Como que eu posso lidar se realmente acontecer esse contra? Então a gente começa a desafiar esse futuro. A gente começa a destrinchar, a argumentar que ele pode ser um futuro bom sim. E aí a gente começa a perder esse medo. E obviamente para de procrastinar. Produtividade não é sobre tempo, é sobre energia, é sobre emoção. Então você precisa sim ter esse psicológico muito bem claro. Você precisa ter um psicológico preparado para certas coisas. Porque o autocontrole é como uma bateria. Em algum momento ele esgota. E quando você tenta forçar o foco sem cuidar das emoções, o cérebro ele simplesmente entra em colapso. Por isso aquelas técnicas como o Pomodoro, por exemplo, não são um hack de produtividade, são ferramentas de regulação emocional. Então você não precisa de mais força, você precisa de mais leveza. E quando a gente fala de autocontrole, de emoção e de leveza, a gente fala também sobre o nosso autoconhecimento. O James Clear, o autor de Hábitos Atômicos, ele fala que você não muda um hábito, você muda a identidade. Então a procrastinação é muitas vezes um reflexo de uma identidade que ainda não se reconhece capaz. Então, enquanto você continuar falando, eu sou uma pessoa procrastinadora, eu não sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa desorganizada, o seu cérebro vai agir para provar que isso é verdade. Mas se você começar a falar, não, eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa focada, não sou uma pessoa procrastinadora, aí sim o cérebro vai começar a agir como uma pessoa focada. E aí seu corpo, ele começa a agir diferente. E isso não é papinho. Se você leu esse livro, você entende ali a lógica por trás, o estudo por trás. Então o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que procrastinação não é o seu inimigo. Na verdade é o espelho. Ela mostra onde tem medo, onde tem exaustão, onde tem cansaço, onde tem estagnação e principalmente onde tem desconexão com o seu eu. E quando você para de tentar lutar contra ela e começa a escutar o que ela tem para falar para você, tudo muda. Então, na próxima vez que você se pegar se sentindo travada, ao invés de se culpar, pense: o que exatamente eu tô tentando evitar? Porque é aí que mora a resposta da sua procrastinação. E talvez o que você chama de procrastinação seja só o seu corpo tentando te lembrar que você é humano. Se esse vídeo fez sentido pra você e te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo e vamos conversar. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre vocês. Eu quero que você me prometa que você vai dar uma pausa consciente hoje, tá? Lembre que você merece. Tchauzinho, chuchus!